Bom dia, são 7 horas em ponto. Hoje é dia 15 de maio, terça-feira, 15 de maio de 2018. Estamos entrando no ar com o programa Sala de Notícias. Vamos começar mostrando a previsão do tempo para hoje. Mais um dia de chuva fraca é o que está previsto para a Feira de Santana nesta terça-feira. Mínima de 20 graus, que já passou, a máxima chegará a 27, no momento a temperatura de 22 graus. Deve começar a chover daqui a pouco, fraco, e a chuva se estendendo, entrando pela tarde. Vamos agora ver as manchetes dos jornais. Eu queria mostrar hoje a manchete do jornal Pernambucano, porque é um assunto que afeta a todos nós. Nordeste se une contra a privatização da Chesf. Atendendo a convocação de Paulo Câmara, que é o governador de Pernambuco, os governadores do Nordeste virão ao Recife na sexta-feira para a reunião no Palácio das Princesas, no qual será discutida a questão do Rio São Francisco e a proposta de privatização da Eletrobras. Tem uma coisa também que eu quero chamar a atenção, é que teve uma condenação importante de algumas figuras ontem na Operação Lava Jato, e o assunto, já há 4 anos a Operação Lava Jato existe, funciona, né? Então a coisa já vai caindo assim numa rotina que já nem merece destaque nas manchetes dos jornais. O único jornal que destacou isso com força aí na capa foi o Correio do Povo, que é um jornal do Rio Grande do Sul. Olha aí, corrupção na Petrobras tem mais 13 condenados. Essa notícia vai aparecer nesses 3 jornais principais do país, muito timidamente. Tem mais destaque, claro, para a seleção. Esse conflito horroroso na Palestina. Ontem, 55 palestinos morrem em confronto na faixa de Gaza, quando o Donald Trump cumpriu a promessa eleitoral dele, conflituosa, de levar a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. A embaixada ficava em Tel Aviv. E dezenas de pessoas morreram. Foi uma verdadeira matança, a maior de todas em décadas, acredito eu, nesse conflito sem fim. Isso, num único dia, morrerem aí, protestos em Gaza deixam 58 palestinos mortos. É um dos assuntos principais no estado de São Paulo. E o governo proíbe perdão de débito rural, que pode chegar a 17 bilhões. É uma lei que criou o refis do Fundo Rural, que incluiu também descontos para outras dívidas. E aqui é onde eu me referi à Lava Jato. Moro condena mais um tesoureiro do PT. Um pequeno destaque na capa do Estado de São Paulo, e no Globo e na Folha de São Paulo nem aparece na capa. Agora, mais preocupante ainda embora também uma coisa que a gente já sabia, né? 91% dos deputados na mira da Lava Jato disputarão as eleições. A gente não sabia que era 91%, mas a gente sabia que esse pessoal permanece no controle das máquinas partidárias. Eles não vão abrir mão disso fácil. Agora, cabe ao eleitor não dar voto a esse pessoal envolvido com Lava Jato e outros esquemas tantos de corrupção. Praticaram corrupção em outros mandatos que exerceram, em outros cargos, às vezes como prefeito, governador, vereador, deputado estadual, depois chega a federal. Corruptos numa vida inteira e sempre se reelegendo. É com isso que a gente tem que acabar. Eu vou dar continuidade hoje àquela questão do aplicativo que deixa os nomes roxos dos sujeitos envolvidos em corrupção, mostrando os deputados federais listados em roxo, eleitos aqui pela Bahia. Daqui a pouquinho eu vou mostrar. No jornal O Globo, vamos ao jornal O Globo, aí com uma manchete local do Rio de Janeiro. Tiroteios atingem 9 entre 10 bairros. E coloca aqui quais são os mais afetados. E mais abaixo, você vê a dimensão desse problema. Bala perdida acerta bebê no Cosme Velho e na Zona Sul, né? O pessoal fecha um pouco os olhos porque isso fica mais restrito à periferia, mas cada vez mais atinge a cidade inteira do Rio de Janeiro. E a mesma capa aqui, a cena terrível de guerra lá no Oriente Médio. A ação de Israel em Gaza mata 58 palestinos. É a mesma foto do estado de São Paulo com um corte diferente.
Muito triste essa situação que nunca se resolve e parece que só faz piorar. Tivemos aqui ontem pesquisa CNT-MDA sobre a eleição presidencial. A pesquisa CNT-MDA é uma pesquisa já tradicional feita há anos. Regularmente eles estão fazendo essa pesquisa e isso permite que se tenha um acompanhamento do processo ao longo dos anos. E essa pesquisa traz alguns dados úteis para a gente entender esse processo eleitoral no Brasil. Vou beber uma água aqui. Um dos aspectos a serem notados é o seguinte: acho que é muito claro pelos dados da pesquisa que, para o eleitor, só existem dois candidatos. Os dois candidatos são Lula e Bolsonaro. Veja esse dado aí da pesquisa espontânea, que é aquela onde não são apresentados os nomes. A pessoa, de cabeça, diz em quem ela votaria. A pergunta é: em 2018 haverá eleição presidencial. Se a eleição fosse hoje, em quem o senhor votaria? O senhor ou a senhora? Pois bem, tem uma coluna mostrando março e outra coluna mostrando à direita maio, que é a pesquisa mais nova. A anterior foi 2 meses atrás, os números praticamente não mudam. 18% mencionam Lula, 12% mencionam Bolsonaro. Os dois até bastante próximos. Você considerar uma margem de erro de 3%, não sei qual era a margem de erro dessa pesquisa, mas geralmente gira em torno disso, eles estariam aí tecnicamente empatados, com a possibilidade de estar no empate técnico. Isso lembrando pesquisa espontânea. Depois, lá atrás, vem Ciro Gomes, Marina, Alckmin, Joaquim Barbosa, não é mais candidato, mas as pessoas podem mencionar quem elas quiserem, Álvaro Dias, e aí ninguém mais, porque já soma todo mundo que não dá quase nada aos outros mencionados. Ou seja, de Bolsonaro para Ciro, que é o seguinte, cai de 12% para menos de 2%. As pessoas não estão nem aí para os outros candidatos. As pessoas se lembram de Bolsonaro e se lembram de Lula. Aí vamos partir para a pesquisa estimulada. Na pesquisa estimulada, tem, claro, a opção com Lula e sem Lula, porque o PT insiste em dizer que Lula é candidato e não vai retirar o nome dele, vai manter o nome dele na chapa até onde for possível, até o TSE dizer que Lula não pode mesmo ser candidato. Aí ele aparece com 32%, Bolsonaro com 16%, Marina Silva, que é quem vem melhorzinha, em seguida com 7% e Ciro Gomes com 5%. 7, quase 8% a Marina e o Ciro Gomes mais para 5% mesmo. Quando tira o Lula, naturalmente Bolsonaro é quem toma a liderança, mas não com folga em relação a Marina e Ciro Gomes também. E, finalmente, um dado importante sobre quando se tira o Lula da disputa é que, tá aqui, ó, Bolsonaro 18%, Marina 11%, não é uma distância grande, Ciro Gomes 9%, mais próximo ainda de Marina, mas o dado mais relevante aqui é que branco e nulo fica com 29% e o indeciso com 16%. Ou seja, você vai a 45% dos eleitores que ficam sem candidatos quando se retira o ex-presidente Lula da disputa. 45%, metade dos eleitores. Bom, uma coisa é que ainda se está longe da eleição, campanhas não começaram, e eu acho que as atenções continuarão voltadas muito mais para futebol do que para a eleição, embora o brasileiro esteja cada dia mais politizado, discutindo política, interessado até no que dizem, no que pensam, no que falam os ministros do STF. Agora, depois da Copa, aí sim, aí esse quadro vai começar a ficar mais definido. Sobre a eleição, uma coisa importante e interessante que ocorreu é relacionada à eleição na Bahia. O Ministério Público Eleitoral entrou com uma representação contra o governador Rui Costa, acusando o governador de fazer campanha antecipada, de usar a máquina do Estado para fazer campanha. E a representação foi justamente em função de
fotografias publicadas do governador em eventos do governo do estado que ocorreram pelo estado afora nos mais diversos lugares. E a representação, olha, está aí já essa notícia publicada no Sala de Notícia, no site do Sala de Notícia. O Ministério Público pede a retirada de fotos de Rui Costa de site do governo, por ser considerado propaganda política. Essa imagem daí da matéria, eu tirei lá do processo, da representação contra o Rui Costa, que mostra só uma página, em que em todas as fotos ele aparece. Parece assim coisa, com exceção dessas últimas aqui de baixo. E em todas as outras fotos, lá está o Rui Costa posando na página do governo do estado do Flickr. Agora me diga uma coisa, você já ouviu falar do Flickr? Aqui embaixo ó, você encontra o link para conferir o texto da representação do Ministério Público contra o governador Rui Costa. Agora o que eu lhe pergunto é o seguinte, Flickr? O que é Flickr? Flickr é, vamos dizer, um concorrente do Instagram. Mais ou menos a mesma finalidade, mas é muito diferente o aplicativo. O Flickr é mais antigo, porém o Instagram tem muito mais popularidade e ninguém sabe o que é o Flickr. Ninguém sabe o que é o Flickr. Eu não entendi por que o Ministério Público Eleitoral acha de fazer uma representação contra o governador Rui Costa por propaganda, justamente por causa de uma página do Flickr. Né? As páginas, essas fotos são publicadas no noticiário diário da Secretaria de Comunicação Social, da divulgação das ações do governo. Eu nem imaginava que fossem querer proibir isso, porque se é para proibir no Flickr, tem que proibir nos outros lugares. O governador faz toda semana um programa em que ele faz, inclusive, muito bem feito, apresenta muito bem, fala das ações do governo e, ao mesmo tempo, evidentemente, ele está se promovendo ali. Um programa feito na internet, pelo Facebook. Se essas fotos são propaganda, o programa muito mais é propaganda. Realmente, essa representação me causou estranheza por conta disso. Acho que Flickr, não está servindo de propaganda para o governo, não. Outras coisas podem estar, mas pedir retirada de fotos de página do Flickr, ninguém vai lá. A não ser a gente da imprensa, que precisa de uma foto para ilustrar uma matéria. Fora isso, realmente não dá nem para classificar como propaganda antecipada. Mas, enfim, eleição, a gente tem que escolher bem, a gente tem que escolher certo e tirar aqueles candidatos enrolados com a justiça já é um bom passo para isso. Ontem a gente mostrou aqui aquele aplicativo Vigia Aqui, produzido pelo pessoal do Reclame Aqui, para denunciar, entregar a turma que tem processo na justiça, que já tem mandato. Então vamos ver, dos 39 deputados estaduais, federais que se elegeram pela Bahia, os estaduais não estão listados ainda, mas os federais já, quem são os que respondem a processos, e aí você já fica de olho neles e já vai anotando no seu caderninho dizendo, esse aqui não serve. Vamos ver lá quais são eles. Você vai aqui nessa página das eleições de 2014 com a relação de todos os deputados federais eleitos pela Bahia, são 39 deputados que a Bahia elege, e tem um bocado deles aqui roxinhos, Começando pelo Antônio Brito do PTB, colocando o mouse em cima, aparece o motivo da investigação contra ele, no caso aqui do Antônio Brito, é a Lava Jato, delação da Odebrecht, mesma coisa do Daniel Almeida, que já é do PCdoB, o Antônio Brito do PTB, eleito pelo PTB, atualmente já mudou de partido, está no PSD. Cacá Leão do PP, também Lava Jato. Jorge Sola não, já é investigado aqui por conta de ações quando o secretário de Saúde de Vitória da Conquista, que já ficou para trás há muito tempo, mas justamente pela contratação de empresas quando havia concursados que, no entendimento do Ministério Público, que abriu a ação, deveriam ter sido chamados para atuar no lugar dessas empresas que foram contratadas pelo Jorge Sola. Roberto Brito, do PP, cheio de processos, tanto da Lava Jato quanto de quando ele foi prefeito de Jequié. João Bacelar, do PR, também acusado de peculato, uso de cargo público para obter vantagem pessoal. Paulo Magalhães tem alguns processos também, não estão relacionados nesse caso aqui dele, não é da Lava Jato. Moema Gramacho,
com inquéritos relacionados também ao seu tempo como prefeita. Lúcio Vieira Lima, claro, as malas e caixas de dinheiro, no total de 51 milhões no apartamento de Salvador, são o motivo da investigação contra o deputado do MDB. João Gualberto, do PSDB, é alvo de inquérito relacionado a crimes contra a lei de licitações, atualmente candidato a governador, mas que deve estar desistindo aí nos próximos dias para ser mesmo candidato à reeleição como deputado federal. E Thieron do PRB, estava faltando essa sigla ainda na lista, é alvo de ação por improbidade administrativa, acusada num pacote com outros vereadores no tempo do governo de João Henrique de ter incluído emendas ao plano diretor de Salvador sem que tivessem sido feitas as audiências públicas obrigatórias. Vereador Edivaldo Lima vindo de cavalo em protesto ao valor abusivo da gasolina. É o protesto. Diga não que estou fazendo ao aumento do combustível. Feira de Santana. Não suportamos mais os combustíveis que estão tão caros. Isso se reflete em toda a alimentação. Toda a alimentação que você vai no supermercado, lá você paga esses impostos caros. Nós queremos saber de quem é a responsabilidade. E aqui eu não quero dizer que são os empresários que estão buscando lucros maiores, mas é a roubalheira da Petrobras. A roubalheira da Petrobras é que nos impõe a pagar um combustível de R$5. Nós não podemos aceitar mais isso. Tem que ter voz que grite nesse município. Ele fez questão de isentar os empresários, né? Não são os empresários, não, é a roubalheira da Petrobras. É fácil assim, né? O empresário, dono de posto, está aqui pertinho. O Ministério Público denunciou esse pessoal por formação de cartel. Existe uma enorme desconfiança, eles têm tanta credibilidade quanto os políticos. Mas o Edivaldo Lima não quer ficar de mal com o pessoal que está perto, que pode pressionar ele, que pode cobrar. Preferiu botar a culpa lá na Petrobras ou no governo Michel Temer por causa dos impostos. A iniciativa do vereador não foi nada bem recebida, não, pelo público. Eu vou mostrar daqui a pouco as reações, os comentários que fizeram na página do Facebook sobre esse assunto. Mas o próprio vereador Roberto Tourinho condenou também o protesto, ironizou o protesto que estava acontecendo enquanto a sessão já tinha se iniciado. Eu me recordo que o ano passado eu disse aqui nesta casa que tem dias que se aqui cercasse, parecia um hospício, e se jogasse uma lona, parecia um circo, e eu fui execrado por alguns. Só precisa cobrar ingresso para quem quiser assistir o espetáculo lá fora. Pois é, hospício ou circo? E os comentários feitos pelos leitores aqui no Facebook, depois que eu publiquei essa informação, foram ainda piores, viu? Aqui a foto do Edivaldo Lima, chegou cavalgando, e os comentários foram dos mais até ofensivos, né? Eu digo não a um vereador como esse, outro burro cavalo. Palhaço! Eu digo não a um vereador como esse, o Eduardo Brandão falou, a Edinalva disse que ele só queria aparecer, ou a Ana Paula, um ridículo, vai trabalhar, o Ney Carlos, caro é o combustível e também nossos representantes políticos, ganham muito e produzem pouco. O Alex Araújo mandou pendurar uma melancia no pescoço, ou então mostrar o que faz com a verba de gabinete. Outro falou da melancia também, o J. Vieira, que tipinho de vereador temos em feira, coloca a melancia no pescoço e por aí vai. Não teve um comentáriozinho favorável ao gesto do vereador Edivaldo Lima. Realmente, condenação geral a esse protesto, não que as pessoas não queiram que o preço da gasolina baixe, mas entenderam que o vereador está
fazendo um gesto que não dá resultado e que vai apenas na intenção de aparecer. Agora, quer saber uma coisa? Uma causa boa que ele pode, a partir disso, abraçar? Bicicleta, ciclovias em Feira de Santana. Muita gente anda de bicicleta e mais gente gostaria de andar em Feira de Santana. A cidade plana dá condições favoráveis ao uso da bicicleta, mas não tem nenhumzinho vereador que enxergue isso e que se empenhe nessa luta, né? Quer realmente dar uma alternativa às pessoas que têm, inclusive, um transporte público péssimo. Hoje em dia tem também um trânsito ruinzinho no centro da cidade, sofrem de falta de vagas para estacionar, etc, etc, etc. Então vamos abraçar a causa das ciclovias? É muito mais importante, muito mais interessante do que ficar fazendo espetáculo de cavalo, ou seja lá, do que for. Evidentemente, ele não continuará a ir cavalgando para a Câmara, assim como não continuou a usar ônibus, que certa vez ele pegou um ônibus falando da má qualidade do serviço, que todo mundo sabe que tem, e se ele realmente pegasse ônibus todo dia, aí sim, seria um protesto muito válido e que hoje, quem sabe, até já teria produzido resultado. Agora, fazer uma vez, chamar a imprensa para virar notícia, acaba virando notícia dessa forma aí, com a desaprovação geral da população, com a desaprovação geral de quem tem alguma coisa na cabeça e que espera muito mais dos nossos políticos. Agora são 7h27, vamos encerrando por aqui a nossa transmissão de hoje, estaremos de volta amanhã, claro que o programa vai ficar lá arquivado também no YouTube, no Facebook, curta e compartilhe para a gente fazer crescer ainda mais a audiência do canal. Um abraço para você e até amanhã.